Bonsoir, você chegou ao mais do mesmo. Agora que a gente já sabe o que é o efeito Tommy, deixa eu te perguntar, como é que o efeito Tommy tem te afetado? A mais importante que isso, como é que ele afeta a vida de quem está ao nosso lado? Eu já falo disso, mas antes deixa eu te lembrar que o Mais do Mesmo é um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, que tem como propósito principal falar mais da mesma escritura, mais das mesmas doutrinas, mais do mesmo Jesus. A única novidade que a gente está buscando aqui é a novidade de vida, mas isso você também já sabia. A gente está aqui de terça a sexta, a maioria das vezes ao vivo, hoje não, estamos gravados aqui, 18 horas e 2 minutos, sempre para marcar, 20 horas e 2 minutos no horário de Brasília, para marcar sempre, todos os dias que estamos aqui, que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção, igualzinho está lá no Salmo 18, versículo 2. Quem assiste o programa ao vivo está logado e participa do chat, quando a gente está ao vivo, ganha aquele boa noite personalizado que eu vou ficar devendo hoje, transferindo para aquele abraço no final do programa para todo mundo hoje, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fazem menos 13 aqui, são 3h45 a hora que eu estou gravando o programa, da tarde, né? E vamos seguir, vamos trabalhar, Bom, como definimos ontem, o efeito Tommy não tem nada a ver com o nosso irmão Tommy, né? O Eutomir, para quem não sabe, mas tem a ver com aquele personagem do filme Tommy, lá de 1975, baseado na ópera rock da banda The Who, que foi dirigido, inclusive, pelo Ken Russell. Você não precisa ver o filme, como já disse, está lá para ver, mas você não precisa ver, porque tudo que você precisa saber é que o Tommy do filme não ouvia, não falava e não enxergava. Tommy era um absurdo, um abcego e abmudo. Piada que o nosso Tommy faria possivelmente aqui. Então, se você não riu, é por isso também. O efeito Tommy acontece todas as vezes que a gente busca ignorar o pedido de alguém. Porque isso vai dar maior trabalho. Eu não queria saber desse negócio, né? Então, ele vai tirar o nosso conforto naquela hora que o pedido chega. Então, a gente prefere ignorar. Ele é a famosa omissão. Mas, se tem uma coisa que a gente ama nessa vida é ficar confortável, né? E o efeito Tommy nos ajuda a ficarmos confortáveis, ignorando as demandas à nossa volta. Então, o problema com o efeito Tommy é que, paradoxalmente, quanto mais conforto a gente buscar, menos conforto a gente vai dar, né, necessariamente. Então, em outras palavras, o nosso egoísmo é o oposto do amor, é o oposto, melhor dizendo, é o oposto ao amor declarado nas Escrituras. Então, se a gente fizer uma rápida comparação entre o efeito Tommy e outro texto conhecido nas Escrituras, ontem eu falei da parábola do bom samaritano, se a gente fizer essa comparação, a gente vai conseguir deixar claro que cuidar de si mesmo em detrimento da necessidade do seu irmão é o contrário de amar ao próximo. Então, o texto está lá em 1 João, capítulo 3, 16 a 18. Eu poderia ler do 15, eu só vou fazer uma menção do 15 daqui a pouco, mas só para ficar bem claro o que a gente quer dizer aqui, do 16 ao 18. Diz assim: nisto conhecemos o amor. Estou comparando a omissão, né? O efeito Tommy que a gente está falando aqui. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Então, eu acredito, né, que, como você é inteligente, eu acredito que eu nem precise falar sobre o texto. Mas como o efeito Tommy nos adormece, né, ele também tem um outro efeito colateral que é amortecer o nosso pensamento. Eu vou tentar dar uma ajuda aqui para deixar tudo mais claro e fácil. Então, é bem simples, assim que eu vou dizer. Tinha um programa antigamente do Jô Soares que era o Jornal para Surdos. Então, era um quadro humorístico e o Paulo Silvino, que era um humorista também já do passado, ele dava notícia e o Jô Soares, naquela telinha pequena, tinha que dizer o que estava acontecendo. Quem vai lembrar da cena vai lembrar. Então ele era mais ou menos assim. Se alguém
Aí o Jô Soares faria alguma coisa tipo assim, alguém, alguém, alguém. Ele fazia um gesto sempre assim, como era o humor do Jô Soares naquela época, né? Então, se alguém, olha como é que é fácil, eu, você, o outro, alguém, tem recurso desse mundo, bufunfa, grana, tem recurso, tem dinheiro lá, plata, como você queira. Alguém tem recurso desse mundo. Nesse caso aqui do texto é especificamente, em primeiro lugar, dinheiro. Vê o seu irmão passar necessidade, tá com fome, tá com necessidade, precisa pagar uma conta, tá com a roupa rasgada, seja lá o que for. Às vezes está precisando de uma solução rápida que está no seu bolso. Se você fechar o coração para ele, o amor de Deus pode ser que não permaneça em você. Se alguém fizer isso, está ignorando, está indo contra aquilo que o amor de Deus deveria expressar. Então não tem como ser mais claro que isso. Só o Jô Soares fazendo ali, já que estamos falando do Tommy, que era cego, surdo e mudo, só o Jô Soares fazendo o gesto mesmo para tentar mostrar o quão simples é esse texto e o quão absurda é a postura daqueles que fecham o coração. Então, a minha pergunta é, vocês conseguem entender? Será que conseguimos entender, melhor dizendo, como essa declaração bíblica denuncia esse nosso desamor? Como esse desamor denuncia a falta da presença de Deus na nossa vida? Como é que a gente pode ficar inerte? Então, o nosso mecanismo de defesa é o seguinte: antes que eu tenha que ficar comovido, eu me desligo daquele problema. Eu finjo que não escuto, eu finjo que não vejo, e eu não falo sobre isso. Então, o Simon Kistemaker, que eu já tem tempo que eu não cito ele aqui, mas ele diz o seguinte: quando uma pessoa abençoada, comentando sobre esse texto, como uma pessoa abençoada com bens materiais, comida, roupa, dinheiro, não está disposta a compartilhar esses recursos, ela fecha o coração. Ela é egocêntrica, não se preocupa com seu irmão espiritual. Essa pessoa retrata um contraste absoluto com o amor de Jesus. Ela nega ao seu irmão as necessidades básicas da vida, enquanto Jesus, de espontânea vontade, deu sua vida, inclusive, por seus seguidores. Então o efeito Tommy é tão envolvente, ele é tão eficaz na nossa mente, que a gente é capaz de até se comprometer com uma causa geral com muito mais facilidade. Como, por exemplo, vamos ajudar numa enchente, como acontece sempre que acontece uma calamidade. Pastor, vamos fazer uma campanha aqui na igreja, ou uma obra social, como é o caso de Arapiraca, que eu posso dizer, né, como é o caso de Moçambique, lá também, no Corredores do Reino, nas Casas Nutri, que nós também ajudamos. A gente consegue se envolver nisso com mais facilidade do que se envolver com alguém que está ao nosso lado, passando dificuldade. Que a gente ignora, finge não ver tantas vezes, ou pior, presume logo que a pessoa é acomodada, sem querer saber, sem querer conversar, porque parece que é mais fácil a gente dar dinheiro para as coisas macro do que para as coisas micro, quando às vezes a solução daquela pessoa está no nosso bolso, na nossa carteira. Tem tantos anos que eu falo sobre isso, e parece que isso nunca vai mudar, né? Nesse sentido, né, a gente percebe que amar todo mundo é muito mais fácil do que amar o seu João. O seu João é difícil de amar. Então, John Stott, imagina um comentário de John Stott, C.S. Lewis e Hernandes Dias Lopes na mesma sentença. Pois é, esse comentário que é feito, que o Hernandes Dias Lopes coloca no comentário dele sobre essa mesma passagem. Ele diz o seguinte: John Stott, citando Lewis, diz que amar toda a gente, em geral, pode ser uma desculpa para não amar ninguém em particular. Fechar o coração ao necessitado é o oposto da compaixão. Compaixão é abrir o bolso e não apenas a boca. É isso que chama de atitude, né? Do ato, do falar, né? Falar e agir, né? Não apenas o falar. Está correta a sentença, então, como a vida não habita no assassino, que está no versículo 3,15, comparando a Caim, o amor não habita no mesquinho. Então, se você é mesquinho e usa o efeito Tommy para poder amortizar o seu coração, os comentadores do texto, como o próprio texto já deixou claro, estão dizendo que isso é desamor. O amor não habita no mesquinho. Então, se você for pobre, e talvez não tenha recurso financeiro, ainda que eu não acredito que alguém seja tão pobre que não possa ajudar com alguma coisa, se você for pobre, entenda que o princípio aqui do dinheiro, de se compartilhar, ele se estende a qualquer tipo de recurso que eu e você tenhamos. Por exemplo, tempo para fazer uma ligação e perguntar assim: precisa de ajuda?
né? Mas não naquele sentido de quem fica sentado, acomodado e fala assim, quer ajuda, com a menor disposição de ajudar, mas é falar assim, meu irmão, eu tô aqui, vamos lá, vamos resolver esse negócio, como dizia um pastor amigo meu, que uma vez que, poxa, me ajudou demais, como uma coisa simples, ele falou assim, vamos matar esse gigante agora. E como aquilo impulsionou minha vida, por causa de uma frase, por causa de um investimento mínimo, uma coisa pequena que para mim era impossível de ser resolvida, aquele pastor resolveu para mim em pouco tempo. Sabe, outro recurso que você pode ter é poder dizer assim, ó, eu vou ser bem específico aqui para dizer, porque eu já tive duas frustrações muito grandes, aqui como eu estou lavando roupa suja, né? Duas frustrações muito grandes, que é você ligar e falar assim, meu irmão, eu vi sua mensagem aqui, ó, pode contar comigo para sua mudança. Recurso que todos nós temos, quase todos nós temos, né? Temos algumas limitações físicas, mas alguma coisa, pelo menos uma caixinha a gente consegue carregar. Todo mundo quieto, silente, né? Efeito tome no grupo total. Descobrimos até que se o grupo quiser silenciar, só vinha um pedido desse de ajuda. Fica todo mundo, ó, só se ouve o grilo, né? Então, e outra coisa que é difícil de fazer também, que acho também às vezes faz falta, é você ouvir que alguém está num estado difícil, acabou de receber um diagnóstico difícil, dá aquele medo, né, de falar com a pessoa. O que eu vou dizer para ela? Efeito tome e vem, a gente fica inerte. Deixa que outro liga, deixa que eu deixo, né? Mas talvez falte um pouco de coragem para a gente pegar e dizer assim, meu irmão, ó, você não vai estar sozinho, eu vou estar orando por você diariamente aqui, até que o Senhor faça a vontade dele. É difícil, irmãos, é difícil, mas é necessário. De outra maneira, estaremos negando aquilo que Cristo fez por nós. Se o silêncio dos bons faz desfalecer o coração do próximo, ou melhor, o silêncio dos bons faz desfalecer o coração do próximo. Mas não foi assim que Jesus agiu conosco. Jesus se doou por mim e por você. Então, como ele disse no texto do Bom Samaritano, agora que a gente já sabe o princípio, façamos o mesmo. Façamos como aquele bom samaritano. Amém? E assim a gente termina mais um programa. Naquilo que eu acertei, glória a Deus. Naquilo que eu errei, a glória é minha mesmo. Você que chegou até aqui, como prometido, com programas mais curtos, inclusive, fica o abraço apertado da nossa igreja, mas que você reflita sobre o que a gente está falando. É coisa muito séria. E isso fará com que a nossa família, de fato, seja uma família, seja a família de Cristo. Que Deus te abençoe. À bientôt, à la prochaine. Au revoir. Amanhã gravado de novo, por conta da agenda pastoral. E até mais. Que Deus abençoe a vocês, irmãos. Paz.